Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Caros irmãos, vamos continuar e quem sabe terminar hoje com este capítulo, Al-Kahf, a caverna. Estamos nós na 10ª lição deste capítulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Interrogar-te-ão a respeito de Dhul-Qarnayn, responda-lhes: relatar-vos-ei algo de sua história. Essa é uma das 3 questões que o Quraysh levantou para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, enviados pelos judeus de Medina, que disseram: se ele responder as 3 questões, então trata-se de um mentiroso. Se ele responder algumas e deixar as outras, então trata-se de um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E ocorreu desta forma. O profeta sallallahu alaihi wasallam apenas respondeu algumas, 2 das 3. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles questionar-te-ão a respeito de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn, há divergência quanto ao seu nome. Alguns dizem que chamava-se Abdullah, outros Iskandar, outros Ayyash. Há muita divergência entre os sábios. Se tratava-se de um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala ou apenas um servo piedoso de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que decorreu este incidente? Uns dizem que foi depois de Isa alayhi salatu wassalam, outros dizem que foi depois do Thamud. Os sábios falaram acerca disso. Dhul-Qarnayn, literalmente traduzindo, um homem de 2 chifres. Um homem de 2 chifres. Também não se sabe ao certo porque foi chamado desta forma. Uns dizem que ele atravessou o oeste e o oeste, por isso que foi assim apelidado. Outros dizem que ele tinha 2 tranças e por isso foi assim apelidado de Dhul-Qarnayn, um homem com 2 chifres. Responda-lhes: relatar-vos-ei algo de sua história. A sua história é longa, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós vamos deixar o essencial. E o Corão, todo ele aborda as histórias desta forma. Não menciona aqueles detalhes que, se a pessoa ignorar, não o prejudica em nada. Alguns dizem que trata-se de Alexandre o Grande, só que muitos dos interpretadores do Corão rejeitaram esta teoria e dizem que o Alexandre o Grande não era monoteísta, não adorava um único Allah. Certamente nós concedemos autoridade na terra
dominou a terra. É por isso que dizem que foram 4 pessoas que dominaram a terra toda. 2 muçulmanos e 2 descrentes. Muçulmanos, Suleiman ibn Daud, alayhi salatu wassalam. O segundo, Dhul Qarnayn. Os descrentes, Numrud e mais quem? Bukht Nasr. Bukht Nasr. Nós concedemos-lhe autoridade na terra e demos-lhe meios para todas as coisas que necessitasse. Allah subhanahu wa ta'ala facilitou tudo para este homem. Portanto, seguiu um rumo com esses meios. Não só sentou com os meios, usou esses meios. Por vezes nós choramos, Allah, peço isso, mas você quer sentar em casa. É preciso despender. Até que quando chegou ao local onde o sol se põe, o oeste, quer dizer, segundo a nossa visibilidade. Por vezes nós, quando olhamos para o mar, achamos que o sol põe-se no mar, mas é segundo a nossa visibilidade. Até que quando chegou ao local onde o sol se põe, segundo a sua visibilidade, o oeste, encontrou-o a pôr-se numa fonte escura, oceano. Até parece que o sol entra no mar. E encontrou diante dela um povo, diante da fonte escura, oceano. Depois do oceano, encontrou um povo. Dissemos, o Dhul Qarnayn, os que defendem que tratava-se de profeta, argumentam com este versículo: ou Dhul Qarnayn, ou castigas ou adotas uma boa atitude diante deles, dando outra chance. Quer dizer, convida a este povo até Allah subhanahu wa ta'ala. Se aceitarem, muito bem; se rejeitarem, cabe-se dando outra chance até que eles aceitem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Dhul Qarnayn disse: quanto àquele que for injusto, logo o castigaremos. Depois será retornado a seu Senhor, que o castigará com castigo deplorável. Não vamos dar chance. Convidamos, não aceitou, vai ser castigado. Quanto ao crente que praticar o bem, obterá por recompensa a bem-aventurança e o trataremos com brandura. Será bem tratado. Então seguiu outro rumo. Até que quando chegou ao local onde o sol nasce, encontrou-o a nascer sobre um povo a quem não havíamos concedido cobertura alguma contra ele. Viviam como animais, quer dizer, não haviam plantas. Outros dizem que andavam nus. كذلك وقد أحطنا بما
Assim foi suas longas viagens e de fato temos pleno conhecimento de tudo sobre ele. Ele empreendeu inúmeras viagens, mas Allah subhanahu wa ta'ala estava a par de tudo. Então seguiu outro rumo. Até que chegou a um lugar entre duas montanhas, As-Saddain. Encontrou um povo que mal podia compreender uma palavra. Tinha inúmeras dificuldades. O idioma era diferente ou precisavam de um intérprete. Havia lá dificuldade na comunicação. Disseram-lhe, depois de muita dificuldade, houve comunicação. O Dhul-Qarnayn, Gog e Magog, Ya'juj e Ma'juj, são seres humanos. Dizem que são pessoas com longos cabelos, um pouco estranhos. São devastadores na terra, quer dizer, semeavam corrupção. Uns dizem que praticavam com o homossexualismo, outros dizem que comiam outros seres humanos. Então este povo disse para Dhul-Qarnayn: queres que te paguemos um tributo? Porque Dhul-Qarnayn andava com um grande exército para que levantes uma barreira entre nós e eles, por causa da corrupção. Respondeu Dhul-Qarnayn: aquilo com o qual meu senhor me estabeleceu é melhor. Olha, dinheiro, isso eu não preciso. O que Allah deu é suficiente. Portanto, ajudai-me com força. Eu preciso da vossa presença. Levantarei entre vós e eles uma barreira fortificada. Trazei-me grandes blocos de ferro, até que quando nivelou entre os lados das duas montanhas para criar a barreira, disse: soprai, até que quando tornou o como fogo, disse: trazei-me cobre fundido, que deitarei sobre ele. Quer dizer, criou uma barreira consistente entre os dois povos. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. E assim a muralha foi feita e não puderam escalá-la nem perfurá-la. Era muito consistente. Depois de ter feito, disse: esta muralha é uma misericórdia de meu Senhor, porém quando chegar a sua promessa, ele a reduzirá a pó, porque a promessa de meu Senhor é infalível. Chegará uma altura que eles conseguirão derrubar. Nesse dia deixaremos alguns deles insurgirem contra os outros, e a trombeta será soada e os congregaremos a todos. Conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo dia que nasce eles tentam
derrubar. Até que quando estão prestes, dizem que, olha, deixaremos para amanhã. Chegará uma altura ou um dia que dirão, Insha'Allah, amanhã nós conseguiremos derrubar, e com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala conseguirão sair. E na descrição diz que eles passarão por um mar e beberão toda a água do mar, do oceano, até não se perceber que houve água naquele local. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Nesse dia apresentaremos abertamente aos incrédulos o inferno. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Aqueles cujos olhos estavam tapados para a minha recordação e não conseguiam ouvir. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Acaso os descrentes pensam que podem tomar meus servos por aliados além de mim? Certamente nós preparamos o inferno como alojamento para os descrentes. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala refere-se àqueles que tomam os servos de Allah piedosos como aliados. Por exemplo, adoram um profeta que é servo de Allah subhanahu wa ta'ala, adoram um piedoso e querem desafiar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que, olha, isso não é possível. Não é possível vocês conseguirem o paraíso adorando um servo meu. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Pergunta, porventura, podemos vos informar acerca dos maiores perdedores nas ações? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante quererem haver praticado o bem. Aqueles que praticam ações acham que estão a aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, entretanto só conduz-lhes ao inferno. Aqui entra todos aqueles que associam parceiros junto de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que praticam com inovações. Ele acha que está a aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, mas na verdade está a aproximar-se do inferno com essas ações. Esses são aqueles que não creram nos versículos de seu Senhor e no encontro com Ele. Então suas ações foram em vão. Praticaram boas ações, mas não terá validade nenhuma, porque houve impedimento das suas boas ações serem aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E não lhes retribuiremos ou atribuiremos peso algum no dia da ressurreição. Veio com muitas boas ações. Em contrapartida tem o balde furado. Tem o balde furado. Sua morada será o inferno por sua descrença e por terem escarnecido os meus versículos e os meus mensageiros. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس
certamente aqueles que creem e praticam atos virtuosos. Allah subhanahu wa ta'ala sempre fala da crença e de atos virtuosos. Só a crença não é suficiente. Só atos virtuosos não são suficientes. Deve acompanhar a crença e a prática de boas ações. Haverá para eles jardins de Al-Firdaus como alojamento. Al-Firdaus é o Jannah mais alto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam orientou a cada um de nós, quando for a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o paraíso, então que peça Al-Firdaus. O crente deve querer aquilo que é melhor. Não se contentar, olha, com pequeno eu estou bom. Não. Peça Al-Firdaus a Allah subhanahu wa ta'ala. Onde permanecerão eternamente, de onde não desejarão ser transferidos. Uma vez que a pessoa entrar, já não desejará sair para outro lugar. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Diz, se o mar fosse tinta para as palavras de meu Senhor, realmente o mar se esgotaria antes que se esgotassem as palavras de meu Senhor, ainda que trouxéssemos outro semelhante como reforço. Palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatullah, kalamullah. Portanto, em cada época, os sábios vão fazendo esforço no sentido de perceber, mas não podem abarcar o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. É por isso que nós vemos inúmeros livros de tafsir, cada um com uma explicação diferente. Isso que faz o Coran bonito. Cada um traz sempre, ou tenta sempre perceber as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e extrair algo que os outros não conseguiram extrair. E acontece. Existem lições que os sábios que vieram um pouco mais tarde é que conseguiram extrair. Este é o milagre do Coran. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Diz o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para as pessoas todas, para a humanidade: eu sou apenas um humano como vós. Tem pessoas que ficam zangadas quando você diz que o profeta sallallahu alayhi wasallam era um ser humano. Eles ficam zangados. Mas o profeta sallallahu alayhi wasallam está aqui a dizer: eu sou apenas um humano como vós. É-me revelado que vosso Deus é o Deus único Allah, que merece ser adorado. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. A diferença existente entre nós e o profeta alayhi salatu wassalam, qual é? Que ele recebia wahi da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quem espera o encontro com meu Senhor ou com seu Senhor, que pratique boas ações e não associe ninguém na adoração ao seu Senhor. Consta que este versículo
desceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam alusivo a uma questão que um companheiro radiyallahu anhu levantou. Disse: Ya Rasulallah, eu quando pratico uma boa ação quero o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também quero aplausos das pessoas, quero um like no Facebook, quero que as pessoas digam: tu és perfeito, tu és isso, tu és aquilo. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez descer este versículo. Quando tratas de ibada, não há como negociar. Ou você faz por Allah subhanahu wa ta'ala, ou você faz para as criaturas. Se fizer para as criaturas, vai ser elogiado. Vai ser elogiado, mas não terá nada diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Em contrapartida, se fizer para Allah subhanahu wa ta'ala, terá também o elogio das pessoas. Perceberam? Se fizer para as pessoas, não terá Allah. Se fizer para Allah, terá as pessoas. É automático. Allah subhanahu wa ta'ala, quando gosta de alguém, informa ao